essa cidade hoje guarde muito mais a arquitetura da época do Império Romano, que foi um dos últimas, expressões dela, ainda é possível, pelo texto bíblico, imaginarmos como era essa cidade no tempo dos Amonitas aqui. E primeiro... E 1 Crônicas, capítulo 20, versículos 1 ao 3, vai nos dar detalhes muito importantes. Diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe levou o exército, destruíram a terra dos filhos de Amon, veio e sitiou a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. Tirou Davi a coroa da cabeça do seu rei e verificou que tinha o peso de 1 talento de ouro e que havia nela pedras preciosas. E foi posta na cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. Também levou o povo que estava nela e o fez passar a serra e a picaretas de ferro e a machados. Assim fez Davi a todas as cidades dos filhos de Amon. Voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Então você vê aqui que essa cidade, no tempo dos Amonitas, tinha muito ouro, muita pedra preciosa e era uma cidade muito cultivada nesse lugar. Lembrando que essa era a cidade alta, nós estamos exatamente no alto do que seria a terra dos Amonitas. E aqui você vê um resquício de água, de coletagem da água, porque embora essa cidade fosse uma cidade muito fortificada, não havia aqui rios, nós estamos no alto e não há rios. Como você pode ver aqui, esse sistema que nós vamos ver agora, ele remonta de 730 depois de Cristo, já no período que os muçulmanos dominavam esse lugar. Porém, a coletagem da água nunca foi fácil nesse lugar. Aqui nós estamos num lugar desértico, num ponto alto onde não tem rios. Então, desde as primeiras civilizações, existia um cuidado para a coletagem e armazenamento da água. E você vê aqui, do ano 700 e alguma coisa depois de Cristo, você vê como ainda era altamente sofisticado para a época, o cuidado com o armazenamento de água. E nós vamos encontrar mais dessas cisternas aqui, espalhadas pela cidade. Mas uma delas é muito interessante para a nossa história. Então você veja que desde o tempo dos Amonitas, de Rabá-Amon, até os dias dos romanos, o problema da água continuava a ser uma dificuldade nessa cidade. Porém, isso nunca fez com que essa cidade deixasse de ser um ponto alto de guerra, de proteção e mesmo de adoração. Lembrando que ali nós temos então o templo de Hércules. E aí, nós não vamos entrar no templo de Hércules, porque ele é parte do Império Romano, porém os Amonitas tinham os seus deuses, e 2 deles eram muito conhecidos nossos. Um deles era Moloque, o deus do sacrifício infantil, e o outro era Milcom. E nós vamos conversar mais sobre eles aí num próximo vídeo. Mas hoje eu quero que você guarde esses pontos aqui estratégicos dos filhos de Amon. Nós estamos exatamente na cidade alta dos Amonitas. E um ponto muito interessante nesse lugar, se você olhar, você consegue imaginar então Joabe vindo com o seu exército, toda essa subida que eles vieram até chegar a esse lugar. Na verdade, como você consegue imaginar, claro que naqueles dias não haveria todos esses aqui prédios e tudo isso, mas é uma cidade realmente muito fortificada, sendo que o seu problema principal é exatamente as águas. E nós precisamos citar isso porque nesse ponto das águas nós temos uma história de lealdade muito bonita. Essa terra, nessa mesma batalha em que Davi ficou em casa, ela vai ser palco de uma história de traição e de deslealdade que foi de Davi para com Urias, porém uma história de lealdade muito bonita que foi de Joabe para com Davi. E nós vamos entrar nesse assunto já e vamos ver que interessante como Deus ainda pode operar mesmo em meio ao erro e aos problemas. O Senhor não abandona os seus e sempre há no meio do povo de Deus aqueles que permanecem leais. Isso vai nos levar a uma outra parte desse acontecimento bíblico muito interessante que nós vamos ver agora. E Rabá, que era essa cidade grande e populosa, ela era
regada pelo rio Jaboque, mas esse rio não é muito próximo daqui, então era um rio distante. Ele trazia águas para cá, essas águas precisavam ser armazenadas, também água da chuva, mas não é tão perto, não é beirando o rio essa cidade. Então você vai ver aqui que quando Joabe toma a cidade das águas, nós não sabemos exatamente que lugar ele tomou, se ele conseguiu cortar a afluência do rio para cá, se ele conseguiu cortar algum sistema de irrigação que havia, mas a Bíblia vai dizer que ele toma a cidade das águas. E quando ele toma a cidade das águas, ele manda mensagem para o rei Davi dizendo: olha, a cidade já foi tomada, agora venha você, para que você conquiste a cidade e a honra não seja para mim. Então esse é o exemplo de lealdade que Joabe teve para com o rei Davi. Ele conquistou a cidade quando Davi estava lá no seu pecado, porém ele disse: a glória eu darei ao meu rei. E Davi vem então e termina de tomar essa cidade e leva então os cativos para Jerusalém. Então você veja aqui essa cisterna enorme, onde era armazenada água na época do Império, já do Império Islâmico. E aqui ao lado nós temos a mesquita, mostrando que as construções então vinham juntas, ou seja, essa cidade ainda no seu auge, agora muitos séculos depois da história de Davi, já no ano 700 e pouco depois de Cristo. Então, mais tarde vai ser construída a mesquita, porém sempre com a cisterna ao lado, porque o problema da água era algo recorrente. E aí nós entendemos a força da palavra de Joabe que diz ao rei Davi: já tomei a cidade das águas, porque sem o armazenamento de água, sem o lugar onde armazenava as águas, era impossível que Amon conseguisse se manter de pé. E aqui, gente, em Rabá Amon, do tempo dos Amonitas, nós temos uma pessoa muito especial que eu quero apresentar para vocês, a minha amiga Lélia. E ela também tem um canal de história muito interessante chamado A História Aqui. Eu já vou apresentar para vocês a Lélia. Olá, eu sou a Lélia e eu tenho um canal no YouTube chamado A História Está Aqui. Eu moro aqui na Jordânia e resolvi abrir esse canal. Se puder, passa lá, curte, se inscreva e compartilhe os vídeos. Beijos!